Paz e graças, irmãos, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Você que está em casa, seja bem-vindo também, em nome de Jesus. Já compartilha o link, né? Se você estiver aqui na igreja e estiver aí com seu dados móveis funcionando, então coloca aí também, compartilha também o link para que mais pessoas possam receber a Santa Palavra. Se você não é inscrito, se inscreve no nosso canal, para que mais e mais pessoas sejam alcançadas pelo Senhor. Abra sua Bíblia, por favor, no Salmo 115. Salmo 115. A palavra de Deus é poderosa. Glória a Deus. Salmo de número 115. Você que puder, fique em pé, por favor, para fazermos essa leitura do Salmo 115. Diz assim, eu vou ler os ímpares e os irmãos os pares, amém? Olha só, não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. No céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. Tem boca e não falam, tem olhos e não veem. Suas mãos não apalpam, seus pés não andam, som nenhum lhe sai da sua garganta. Olha só, vamos repetir o versículo 8. Tornem-se semelhante a eles os que o fazem, e quantos neles confiam. Vamos juntos, versículo 9. Israel confia no Senhor. Ele é o seu amparo e o seu escudo. Glória a Deus. Nós somos aquilo que nós adoramos. Nós somos o que nós adoramos. Diz o texto que os adoradores são aqueles que refletem o seu objeto de adoração. O texto fala daqueles que são idólatras, que procuram os seus ídolos, e diz o texto que tornam-se semelhantes a eles, aqueles que o adoram. Nós adoramos o Deus vivo. Por isso a nossa adoração é uma adoração viva. Amém? Nós adoramos ao Deus vivo. Por isso a nossa adoração é uma adoração viva, e precisa ser viva. Porque se a nossa adoração não é viva, é porque o Deus que nós servimos é um Deus morto. Amém? Nosso Deus é um Deus vivo ou um Deus morto? Então a nossa adoração tem que ser viva. Amém? Vamos adorá-lo. Cadê as palmas? Te busco, te procuro, ó Deus, aleluia. No silêncio tu estás, cante ao Senhor. Te busco, toda hora espero em ti, revela-te a mim. Conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero mais.
Prosseguindo para o alvo, prosseguindo para o alvo eu vou. Quem vai? A coroa conquistar. Vou lutando, nada pode me impedir. Eu vou seguir, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero, quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Senhor, te quero, vamos lá. Senhor, te quero, quero. Nós queremos ouvir tua voz, Senhor. Queremos mais e mais. Vamos lá. Quero tua face eu quero ver. Senhor, te quero. Senhor, te quero, quero. Quero Senhor, te mais. Glória a Deus. Servimos a um Deus vivo. Aleluia. Aleluia, um Deus lindo. Deus maravilhoso. Um Deus santo. Adore o nome dele, irmão, adore. Nós nascemos para adorá-lo. Jesus. Ei. Nós te adoramos, Senhor. Lindo, lindo, lindo és. Glória, glória, eu te dou. Aleluia. Jesus. Ele é lindo, lindo, lindo. Glória a Deus. Jesus. Declare mais uma vez, está bonito, lindo, lindo. Jesus, Jesus. Lindo, lindo, lindo és. Glória, glória, eu te dou, Jesus, oh aleluia, Jesus, então me leva à sala do, oh Jesus, mostra a tua beleza, quero ver tua face, Deus, me leva à sala do trono, mostra a tua beleza, quero ver tua face. Só quero ver. Oh meu Deus. Oh, adoro. Só quero ver você. Só quero. Só o Senhor Jesus. Ver você. Mais uma vez. Só quero ver você. Só Jesus, mais ninguém. Só quero ver você. Então me leva. Então me leva à sala do trono. Mostra a tua beleza. Quero ver tua face.
Ah, contemple Ele, lindo. Feche os seus olhos e contemple Ele. Feche os seus olhos e contemple Ele. Jesus, Ele é lindo, lindo. Glória, glória, eu te dou, Jesus. Aleluias, aleluia. Pode se sentar, meu irmão, glória a Deus. Ah, como é bom estar na presença do Senhor, adorar o seu santo nome. Como é bom. Amém. Vamos conversar sobre igreja saudável e sobre uma característica da igreja saudável, que é uma igreja acolhedora. Então, eu já queria que você me respondesse, tanto você que está em casa, quanto vocês que estão aqui, que me ajudasse respondendo o seguinte: para você, como a igreja, e quando eu falo de igreja, eu não estou falando da instituição, e não estou falando do prédio, eu estou falando da comunidade de pessoas. Então, essa reunião pública, que é a igreja do Senhor, como que ela deve ser, na sua opinião? Coloca aí nos comentários, você que está em casa, e eu já vou querer resposta de você que está aqui dentro hoje, tá bom? Então, como que essa igreja, comunidade de pessoas, deve ser para você? Então, vamos lá? Quem vai ser o primeiro a responder? Receptiva, não é? Eu dei uma dica, né, Lula, quando eu falei que a igreja saudável acolhedora de pessoas, nós vamos falar sobre esse aspecto do acolhimento, mas existe, quando a gente fala de igreja, irmãos, a gente está falando da multiforme graça de Deus. Então, quando a gente fala de igreja, a gente está falando da multiforme graça de Deus. Significa que as características da igreja são inúmeras. Mas eu queria, assim, na sua opinião, uma palavra sobre o que pode ser igreja. O Lula já falou, né? Ou o que deve ser igreja. Ele falou, me lembra? Receptiva. Unida. Muito bem, a igreja deve ser unida. Quem? Amorosa. Amorosa. Para com os de dentro ou para com os de fora? Para com todos. Muito bem. Não só para os de dentro, mas também para os de fora. Enquanto vocês vão me falando, vai abrindo aí em 1 João 4, 7, tá? 1 João 4, 7 e 8. Quem mais vai falar? Pode. Deixa eu ver aqui, ó. A igreja é aquela que importa com as pessoas e não as coisas. Olha. Última, aqui dentro, uma igreja deve ser? Acolhedora. Aí eu também não, né? Já dei a dica. Muito bem, gente. Olha só o que diz de 1 João 4, versículo 7, versículo 8. Ó, amados, amemos uns aos outros, porque o amor procede de onde? De Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Olha que interessante, né? Versículo 8. Aquele que não ama não conhece a Deus. Por quê? Deus é amor. Tá? Então, e esse amor aqui de João, você sabe que João é chamado o apóstolo do amor, e tanto na vida, quanto na história e nos escritos, João, ele entendia que o amor não é essa coisa subjetiva que muita gente diz ser, não é essa coisa romântica simplesmente, não é essa coisa filosófica simplesmente,
O amor é prático, porque se eu amo, eu vivo esse amor, eu demonstro esse amor. Então, na cabeça de João, quando ele fala de amor, ele não está romantizando a palavra, ele está dizendo, ó, amor, porque o amor ágape, que é usado aqui, é esse amor que se sacrifica. O maior exemplo de prática de amor, qual é? Jesus. Jesus é o maior exemplo de prática de amor. Por quê? Porque a Bíblia diz que Deus amou o mundo que fez o quê? Deu. Deus amou, logo ele agiu. Logo ele realizou. Então o amor não pode ser nessa pegada subjetiva filosófica, porque muita gente fala, nós temos que amar. Até canta, né? Vamos amar uns aos outros. Não, o amor precisa ser prático. Agora, olha só, as lindas e preciosas palavras de João. Ele fala assim, amemos uns aos outros, e o argumento dele é o seguinte, primeiro, porque o amor procede de Deus. Primeiro argumento, nós temos que amar uns aos outros, porque o amor procede de Deus. Então, se você diz que é de Deus, que serve a Deus, logo você precisa amar. Mas aí ele amplia o argumento dizendo, e todo aquele que ama é nascido de Deus. Então, você percebe que ele saiu de um ponto e foi para outro ponto mais profundo? Porque nascido de Deus é a ideia de nós, ele vai dizer lá no evangelho dele, do capítulo 3, o que é nascido da carne é, o que é nascido do Espírito é, então, importa-vos nascer? Então ele está falando dessa mudança, dessa transformação. Então quem ama é nascido de Deus. Quem ama é nascido de Deus. Então, se eu nasci de Deus, logo, a lógica o resultado é que eu ame o meu irmão. Tá? Mas aí ele aprofunda um pouco mais. Ele fala, quem ama é nascido de Deus. Ponto. Quem ama, conhece a Deus. Por que ele usa a expressão conhecimento? Porque ele está ampliando o conceito e está mostrando que esse conceito pode ser ainda mais ampliado. É como se ele desse o primeiro passo, o segundo passo, e ele falasse o seguinte, ó, não é só um passo, não é só 2 passos, é uma infinidade de passos quando você caminha em direção ao amor. Por quê? Porque ele fala assim, pulou aqui, voltemos, e conhece a Deus. O conhecimento de Deus, pergunta, é limitado ou é ilimitado? Conhecimento de Deus é limitado ou ilimitado? Ilimitado. Olha o que João está falando. É nascido de Deus e conhece a Deus. Ele está falando então o seguinte, quanto mais você conhece a Deus, mais você ama. Então esse amor, além dele ter o ponto em Deus, ele é um amor que pode ser expandido a partir de Deus. Agora olha só o versículo 8. Aquele que não ama, não conhece a Deus. Por quê? Porque a essência de Deus é amor. Então, se eu não amo, eu não posso dizer que conheço a Deus. Porque a essência desse Deus que eu sirvo é amor. Muito bem. Outra pergunta. Ser saudável é ser perfeito? Sim ou não? Sim ou não? Não. Nem todo mundo que é saudável é. Aliás, ninguém é perfeito.
Então, o fato de ser saudável não significa que seja perfeito. Mas nós podemos obter mais saúde. Então, se nós tivermos algumas práticas, nós podemos ter mais saúde. Estou falando de corpo físico, amém? Se nós tivermos algumas práticas físicas, nós teremos mais saúde física. Isso em todas as áreas. Na família, nas finanças, na saúde e na vida espiritual. E na vida como igreja. Se a nossa base de relacionamento é o amor de Deus, logo eu posso crescer nesse amor, isso significa que quanto mais eu me aproximo de Deus, mais eu amo, quanto eu mais levo a sério as coisas de Deus, mais eu amo, então eu vou expandir em saúde, eu vou melhorar em saúde, eu vou ser uma pessoa, um cristão mais saudável. E quanto mais saudável, a igreja vai ser mais saudável. Estão entendendo? Então vamos lá. Lembre-se que a igreja é composta de pessoas que nasceram de novo e foram redimidas pelo sangue de Jesus. Nasceram de novo, redimidas pelo sangue, foram inseridas na igreja. Nós não éramos igreja, nós fomos inseridos na igreja. O dia que Jesus entrou na nossa história, o dia que o Espírito Santo, que é a liga que une a igreja, entrou na nossa vida, quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, logo nós fomos enxertados à igreja. Nós fomos colocados à igreja. Então, assim, não fui eu que escolhi a igreja, foi a igreja que me escolheu. Você consegue entender esse ponto de vista? Porque se eu fui enxertado no corpo de Cristo, foi porque Cristo me enxertou. Se Ele não tivesse feito isso, eu estaria vagando pelo mundo aí como folha seca caída ao chão. Então, deixa eu pontuar duas coisas ainda a título de introdução. Primeira, as pessoas não são perfeitas, então, logo, o ajuntamento dessas pessoas não será perfeito. Entenda isso, porque por mais que a gente ensine no discipulado, parece que as pessoas não entenderam. A igreja é lugar de gente imperfeita. Um dia a gente coloca a placa lá fora, proibido gente perfeita. Então a igreja é lugar de gente limitada, imperfeita. Logo, esse ajuntamento ele vai ser imperfeito. Vai ter coisas que a gente não gosta em um ou em outro, ou em uma ou outra ação, ok? Até mesmo no culto. Por quê? Porque o culto também é feito por gente, e gente é falho, a gente erra, a gente peca. E eu vi uma frase tão terrível essa semana, misericórdia, tomara que não seja verdade, mas quem é mais velho de igreja, mais tempo de igreja, vai saber, vai entender isso. Existem pessoas que trabalham para pôr gente na igreja. Eu conheço muita gente boa nessa igreja, que trabalha para pôr gente na igreja. Quem dera se fosse todo mundo. Todo mundo deve trabalhar para pôr gente na igreja. Agora, você acredita que tem gente que tira gente da igreja? Triste isso. Eu fiquei tão triste quando vi essa frase. Gente, eles não trabalham, mas a maneira que eles agem, eles tiram pessoas da igreja. É triste, mas isso só mostra a nossa imperfeição. Isso só mostra que nós somos falhos. Isso só mostra que nós precisamos melhorar a cada dia. Tá? Então, outra coisa que nós precisamos pontuar é que uma pessoa sozinha, não é igreja. Então, a igreja é a união de todas as pessoas que professam o nome de Jesus. A igreja é esse corpo. Por isso, o cara fala assim, eu sou igreja, então eu posso servir a Deus em casa. Não. Lembra o que Jesus disse? Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou no meio deles. O que significa, pastor? Significa que igreja só é igreja quando se reúne. Pesou, hein? Mas é Jesus que está falando, não é eu não. Porque essa modinha de, a igreja sou eu sou o templo de Jesus. Ei, se você não tiver o seu irmão,
para comungar com você, para ser igreja com você, você não é igreja. Então, eu sou igreja, isso é uma verdade, mas não é toda a verdade. Eu sou igreja, ponto. Mas eu preciso, para me completar como igreja, do meu irmão. Igreja, então, é corpo. Então, a turma que pegou a moda da pandemia, de assistir o culto em casa e dizer, não, minha casa é a igreja, eu sou a igreja, então eu não preciso ir para o culto público. Toma cuidado. Porque você está indo de encontro a um princípio bíblico. O de encontro é contra, viu? Contra o princípio bíblico. Sim. Sim, são igreja. Mas não é igreja sem a igreja. Percebe? Para expandir o conceito, lembra do que Paulo disse lá em 1 Coríntios capítulo 11, capítulo 12, sobre o corpo de Cristo? Ninguém pode dizer, eu não preciso do pé, eu não preciso da mão. Vocês percebem? Então, igreja só é no corpo. Hebreus 10, 25. Não deixemos de congregar como é costume de algum. E lá no final tem uma responsabilidade para todos nós. Na parte B desse versículo. Qual é? Exortem uns aos outros, quanto mais vocês sabem que o dia se aproxima. Então, quanto mais eu sei que Jesus está voltando, mais eu preciso exortar o meu irmão a congregar. Então, não dá para ser igreja sem o corpo, sem o todo, sem estar em Cristo. Porque se eu me isolo na minha família, Nalvinha, eu deixei de ser igreja. É porque eu estou dizendo, então eu não preciso do corpo. E aí Paulo vai questionar, como é que pode o pé dizer eu não preciso de vós? Ou não preciso de... Não tem como, nós precisamos uns do outro. Isso é igreja. Amém? Muito bem. Então, se não há igreja perfeita, e se não há igreja senão em um agrupamento de pessoas que declaram a mesma fé, então nós precisamos do quê? Relacionamento. Se eu não me relaciono com a igreja, irmãos, eu não sou a igreja. Então, esse relacionamento, partindo do princípio que ele é de pessoas imperfeitas, ele precisa ser marcado pelo quê? Veja bem, a igreja é um corpo de pessoas imperfeitas, enquanto igreja é visível. E essas pessoas, elas precisam se relacionar umas com as outras, porque quem não ama não conhece a Deus. Amor é prática, amor é relacionamento, amor é vida. Então, esse relacionamento precisa ser marcado pelo amor. Ou seja, o amor nos leva a sempre fazer o bem e nunca nos cansar de fazer o bem ao nosso irmão. Outra marca do relacionamento, partindo do princípio que ele é de pessoas imperfeitas, ele precisa, tem outra palavrinha, além do amor. Preciso ter? Eu ouvi alguém respondendo, certo? Perdão. Então, relacionamento, amor, eu sou imperfeito, então eu preciso ter o perdão. Para quê? Para nós deixarmos para trás os erros dos outros. As falhas, as ofensas. O olhar. Se o nosso relacionamento como igreja não for baseado em perdão, a gente não fica em lugar nenhum. Nem na família. Aliás, não existe relacionamento se não houver perdão.
amor, perdão. Isso nos leva a uma terceira palavra para eu ficar na igreja e nunca mais sair dela. Primeiro, amor. Segundo, perdão. Terceira, vamos ver quem acerta. Vamos lá, gente. Será que o pessoal em casa está respondendo? Vocês não estão? Vamos lá. Chuta aí, eu não vou te criticar não, pode ficar tranquilo. É melhor errar tentando do que não tentar, né? Comunhão nós já falamos, ok? Está dentro do amor, né? Concorda comigo? Para eu nunca mais sair da igreja, eu tenho que ter o espírito de amor, eu tenho que ter o espírito de perdão, eu tenho que ter o espírito do cuidado. É isso mesmo, Ednei. Só que eu vou só mudar a palavra para ficar o sermão ficar bonitinho. Serviço. Jesus falou assim: eu não vim para ser, mas para servir. Tem muita gente que entra na igreja com essa expressão errada. Ela invertida, na verdade. Eu não vim para servir. Eu vim para ser servido. E o dia que eu não for servido, eu vou partir, vou embora. Então, essa a má compreensão do conceito de serviço vai me levar a me decepcionar com a igreja quando a igreja não me servir do jeito que eu gostaria, do jeito que eu quero. Então, se eu não tiver um amor profundo pelo meu irmão, e não tiver, sabendo que ele é imperfeito, a ideia de que eu tenho que perdoá-lo, e que eu preciso servi-lo, eu não fico em lugar nenhum. Infelizmente, eu já cometi esse erro, às vezes a gente fazer uma propaganda da igreja, como se a igreja fosse o lugar onde as pessoas vão vir, e vai ter, e tem escola dominical, e tem uns cultos, e tem a salinha infantil. Aí o cara vai, nossa, eu vou lá porque aquela igreja vai servir os meus filhos, aquela igreja lá vai servir as minhas crianças, aquela igreja lá vai me alimentar. Então o cara vem querendo receber. E quantas vezes nós fizemos essa propaganda da igreja? Vai lá porque lá você vai ser abençoado, vai lá. E aí a pessoa entra com essa ilusão, porque a gente sabe que não é. Claro, a gente é servido na igreja? Óbvio que é. No geral, a gente é servido, no geral, a gente é abençoado, no geral, a igreja vai proporcionar o melhor ambiente possível para que as pessoas vejam. Estava vendo uma igreja lá em Santa Catarina. O espaço infantil da igreja, mano, parece um parque. Eu falei, gente, um dia Jardim podia ter um parque desse para as crianças. Amém. Escorrega. Mas a igreja é parque, pastor? Não é. Mas enquanto elas têm um tempo de lúdico, de brincadeira, porque criança precisa, elas também vão ser ministradas com a palavra de Deus. E a igreja vai ser um ambiente onde elas vão querer estar. Está jogando a isca para o peixinho. Não vai fazer igual o irmão fez outro dia. Eu já contei isso aqui na igreja. Encontrão de criança, a igreja lotada de criança. Olha, quem não obedecer vai ficar lá na sala com o pastor orando, viu? Misericórdia. Olha o castigo. Ficar com o pastor e orando. Então, o que esse irmão está ensinando para a criança? Que orar é castigo. Que ficar com o pastor, misericórdia, é castigo. Vocês percebem que os conceitos da gente às vezes são tão errados? Então, se a gente não... É claro, vocês percebem que a igreja... Nós queremos colocar ar-condicionado, está quente. Queremos colocar ar-condicionado para poder servir melhor. Para poder abençoar melhor. Mas se esse espírito não for
comunitário, porque nós estamos falando de grupo, de corpo, a gente vai compreender o conceito de igreja errado. Então, vamos lá, né, gente? Por que a igreja precisa ser, então, acolhedora? Em primeiro lugar, porque ela precisa obedecer ao mandamento de Deus. O Senhor Jesus disse em Mateus 22, 39, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, Jesus mandou e nós precisamos obedecer. Amar não é sugestão. Amar é mandamento. Então, ame o seu irmão. Então, nós não devemos esquecer que as pessoas são imagem e semelhança de Deus, e amá-las é uma maneira de expressar o nosso amor ao nosso Pai Celestial. Quando eu amo o meu irmão, eu estou dizendo, Deus, eu te amo. Deus se sente amado quando nós amamos de verdade o nosso irmão. Então, por que a igreja precisa ser acolhedora? Por que nós precisamos ter essa reciprocidade como igreja, esse amor recíproco como igreja? Porque a gente tem que obedecer a palavra, irmão. Imaginem vocês uma igreja onde as pessoas, elas amam o seu irmão, mesmo sabendo que ele é falho. Onde ela cuida das pessoas, mesmo sabendo que as pessoas podem pisar na bola. Agora imagine, se esse amor, se essa koinonia, se essa comunhão dentro da igreja, ela funciona, e nós extrapolamos isso, porque nós conhecemos a Deus, e o conhecimento de Deus extrapola o amor, o cara vai entrar naquelas portas ali, e ele vai se sentir amado, querido, e ele não vai ter justificativa, independente da maneira que ele entrar. Viu, igreja? Fedendo, é lésbica, é homossexual de alguma maneira, nós vamos abraçá-lo, é cigano, não importa, com boné, sem boné, de bermuda, nós vamos abraçá-lo e recebê-lo. Irmãos, eu já vi isso, olha o conceito. O menino entrou na igreja, conversando aí com os jovens aqui da igreja, ele não era cristão, entrou de boné, estava ali batendo papo com o jovem da igreja, vendendo uns chaveirinhos lá, conversando sobre o chaveirinho, e de repente alguém chegou para ele e falou assim, não pode entrar de boné na igreja não. Isso depois do culto, nem estou falando no culto. Pessoas valem mais do que coisas. Pessoas valem mais do que qualquer coisa. Então, pelo amor de Deus, se o Espírito Santo quiser consertar o sujeito, quem vai consertar é o Espírito Santo, não é a gente. Ah, fulaninho entrou de brinco. Se o Espírito Santo mudar ele, de tirar o brinco dele, o Espírito Santo tira. Se não tirar, o Espírito Santo vai usar ele desse jeito. Ah, mas fulano tal tem uma camisa assim, ó, toda estranha, assim, toda colorida. Olha o jeitão. Vocês estão, irmãos, nós temos um monte de preconceitos e paradigmas. Todos nós temos preconceitos e paradigmas e o jeito que nós achamos que a coisa deve ser. E a gente tem que tomar cuidado para esses paradigmas, para esses estereótipos, para essas ideias que nós temos, não tomar lugar do amor, do perdão e do serviço. Deixa vir como está. Deixa vir como está. Não vamos fechar a porta para o sujeito. Nós vamos discipulá-lo, nós vamos ensiná-lo, nós vamos trabalhar com ele. E o Espírito Santo vai gerando nele uma nova experiência, uma nova criatura, ele vai sendo transformado de glória em glória, de fé em fé. E aí eu pergunto para vocês aqui, quem aqui é 100%? Irmão, eu não sei você, eu converti em 97. 97 eu tive um encontro com Jesus. Para 2020, está quantos anos aí? 30, né? Estou ruim de matemática.
23 anos. Irmão, quando eu estou em oração, na presença de Deus, eu peço tanta misericórdia, irmão, porque tem tanta coisa para mudar na minha vida que você não tem ideia. Como é que eu, que sei que tem um monte de coisa para mudar na minha vida, vou ficar exigindo mudança na vida do sujeito que recém chegou na igreja, que nem é crente direito? Então, às vezes, a gente fecha tanto a porta, aperta tanto a porta, e não é a porta estreita de Jesus, não, é a porta da igreja que é estreita. Que as pessoas não entram, falam, ali eu não vou não, porque só tem gente ali, ó, gente ali, aquele povo ali, e todo mundo sabe que a gente é falho, imperfeito. Então, segundo, praticar a palavra de Deus. Uma igreja acolhedora, é uma igreja que obedece o mandamento, é uma igreja que pratica a palavra de Deus. Meus irmãos, Tiago 2, 1 e 9. Meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Se todavia fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, sendo arguídos pela lei como transgressores. Se nós fazemos acepção de pessoas, nós somos transgressores da lei. Então, quando a gente vem para um culto como esse, a gente tem dois papéis básicos. Primeiro, adorar a Deus. E segundo, dar atenção ao visitante. Dar atenção ao novo convertido. Dois propósitos básicos. É para dentro e para fora. Adorar a Deus e dar atenção ao visitante. O que nós fazemos quando termina o culto? O que nós fazemos quando termina o culto? Junta as panelas. Cada um na sua. E eu sempre digo, para ter panela não é o problema é a panela que tem tampa, que não acrescenta mais nada dentro. Vocês entendem, irmãos? Às vezes o irmão faz um aniversário, aí eu falo do irmão da igreja, e a gente não se dá o trabalho de mandar um WhatsApp para ele, uma voz assim, ô irmão, parabéns, Deus te abençoe. Às vezes não dá. Fazemos muitas vezes acepção de pessoas. Então a igreja deve obedecer e se relacionar com pessoas sem interesse. Nosso acolhimento precisa ser baseado no amor de Deus, que não procura o seu próprio interesse, e sim se interessa pelo outro, lembrando que é melhor dar do que receber. Terceiro lugar, a igreja acolhedora, ela sintoniza-se com o céu. Ela está, já viu, os meninos que é antigo não sabem o que é sintonia. Os meninos novos, né? Quem já pegou o radinho de pilha, sabe como é que é. Até sintonizar, ficar beleza. Frequência certa. Sabe o que a Bíblia diz em Lucas 15, 7? A festa no céu quando um pecador se arrepende. Uma igreja acolhedora está em sintonia com o céu quando ele festeja quando um pecador se arrepende. Ela festeja junto, ela está junto com os anjos, sintonizada. A gente não pode ser indiferente a isso, irmãos. A nossa paixão pelas almas é demonstrada com as nossas atitudes quando vemos um pecador se arrepender. Com as nossas atitudes quando nós deixamos de pregar e de falar do amor de Jesus. Então, no nome do Senhor Jesus, sintonize-se com o céu, em nome do Senhor Jesus. Quarto lugar, agir de acordo com o novo DNA. 2 Coríntios 5,17. Pelo que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. A nova vida em Cristo muda o foco da nossa vida. Deixamos de viver para nós mesmos e passamos a viver para a glória de Deus. E na agenda de Deus, pessoas são sempre mais importantes do que coisas e programas e costumes. Então, nova criatura é, as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Então agora eu não estou preocupado com a minha agenda, com o meu pensamento, com a minha ideologia. Eu estou preocupado agora com o pensamento, ideologia e a agenda de Deus.
Então, se pessoas é mais importante que programa, que coisas, que costumes, eu vou valorizar as pessoas, porque eu quero vê-las rendidas aos pés de Jesus. E último lugar, a igreja acolhedora, ela existe para salgar e iluminar. Mateus 5, 13 a 14, vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Quando a igreja cumpre o seu papel na vida das pessoas e na sociedade, as pessoas são abençoadas e o nome de Deus é glorificado. Amém? E aí, como é que a gente está? Como igreja, não instituição, que a gente tem uma mania de transferir a nossa responsabilidade para a instituição, como se a gente não fizesse parte. Canso de ouvir isso, mas canso. Pastor, a igreja não se importa com isso. A igreja não fez isso. Aí eu aprendi a perguntar para essa pessoa, assim, você já fez? Porque você é a igreja. Nós podemos potencializar a sua ideia, mas nós não podemos pegar a sua ideia acusadora, assumir uma culpa como se a igreja tivesse responsabilidade de fazer tudo. Então, às vezes, a gente terceiriza para a instituição, igreja, aquilo que a gente deveria fazer. Porque a igreja precisa fazer mais isso. Tá bom, comece com você. Você é a igreja. Então, hoje, se você ouvir essa palavra, você pensa assim, nossa, eu preciso ser mais acolhedor, esses 5 pontos aqui, precisam impactar a minha vida, a ideia de amor, perdão e serviço precisa estar mais latente dentro do meu coração, então eu tenho coisas que eu acho que a igreja poderia fazer, então eu vou começar a fazer. Porque tem 2 maneiras de você apresentar um projeto, 2 maneiras. Chega para nós e fala assim, pastor, a igreja podia fazer isso, e falar assim, e eu vou começar junto assim. Amém, vamos junto. Ou então você começar a terceirizar a sua responsabilidade como se você não fizesse parte da igreja. Então, vamos melhorar como igreja local, vamos contribuir para que ela seja uma igreja mais e mais saudável, mais e mais acolhedora, mais cuidadora das pessoas, sentar perto, abraçar quando puder, mas a gente precisa cuidar. Agora a igreja, quando a gente, outro paradigma que a gente precisa quebrar, essa ideia de que eu só sou igreja na igreja, no culto, no templo. Então, beleza, eu entendi que eu preciso receber bem o visitante. Então, antes de eu ir para a minha panelinha, eu preciso pegar o visitante e levar ele para dentro dela. Beleza, já entendi isso, pastor, glória a Deus. Maravilha, eu preciso dar atenção para o novo convertido. Então, eu preciso ligar para ele, eu preciso ir na casa dele, pastor, eu entendi. Mas presta atenção, você não é a igreja só dentro da igreja. Você é a igreja principalmente fora da igreja. Então, o seu vizinho está doente. Você está sabendo que o seu vizinho está com Covid. O que você faz? Faz uma cartinha com o Salmo 40, versículo 1, escreve um versículo. Estamos orando por vocês, família Oliveira. Se a sua família for outro nome, a minha é Oliveira. Mas se a sua for outra, família, estamos orando. E ore no culto doméstico por aquele vizinho. O vizinho não está doente não, ele fez aniversário, ou não tem nada de novo na vida do vizinho. Olha, queria te dizer que é uma alegria ter você como vizinho, Jesus te abençoe, e coloca lá. Se o vizinho for chato, faz a mesma coisa, profetiza na vida dele. Você entende, irmão? Imagine esse movimento, imagine. Meu Deus do céu. Irmãos, isso é avivamento, isso é despertamento espiritual. Então, não custa nada a gente fazer isso, não custa nada. A gente ser igreja fora da igreja, para o nosso vizinho, para o nosso parente, dentro da nossa casa, sabe? Talvez você escreve e coloca lá debaixo da porta dele, e deixa lá e fica de boa. Oferecer uma oração, oferecer para carregar as compras. Teve um dia que eu estava subindo a escada, e eu tenho orado muito pelos meus vizinhos, estava subindo a escada do prédio,
Aí o vizinho desceu do carro e tal, e eu olhei para ele e falei assim, Jesus te ama. Aleatoriamente, assim, do nada. Faz isso, sei lá. Eu quero abençoar meus vizinhos, agora eu não abençoo com a boca fechada, só orando. Eu abençoo com prática, com vida. Eu falei, Jesus te ama, o outro, eu estou agindo de outra maneira. Meu irmão, eu quero ganhar alma para Jesus. Mas eu não posso ser igreja só dentro da igreja, eu preciso ser da igreja, principalmente fora da igreja, porque a igreja é eclesia, é para fora. Deus nos abençoe. Vamos ficar em pé e vamos orar? Em nome de Jesus. Glória a Jesus, obrigado por tua palavra, Senhor. O Senhor tem nos chamado para nos preparar como igreja, porque eu tenho certeza que o Senhor tem coisas grandiosas para realizar sobre nós. Obrigado pela vida do teu povo, pelo cuidado do teu povo. Ó Deus, faz queimar em nós o desejo de sermos uma igreja melhor, de sermos uma igreja que avance, que cresça, que se desenvolva. Em nome de Jesus eu oro, para que cada um de nós assuma a responsabilidade como membro da igreja, de ser uma igreja melhor. Nós oramos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, queridos irmãos. Deus te abençoe, você que está em casa, no nome de Jesus. Não posso deixar de lembrá-lo. O seu dízimo e sua oferta não te pertence, pertence ao Senhor. Então, devolva aquilo que é do Senhor, em nome de Jesus. Se eu não tenho renda, eu disse isso aqui outro dia, se eu não tenho renda, eu não preciso dar dízimo, porque eu não dou dízimo daquilo que eu não tenho. Deus não exige nada de quem não tem. Você entende isso? Então assim, agora eu tenho certeza que ninguém sai glorificando assim, glória a Deus que eu não tenho renda, eu não preciso dar dízimo. Eu tenho certeza que ninguém faz isso. Porque todo mundo quer ter uma renda, né? Até a Sarinha quer ter uma renda. Fala a verdade, não quer? Eu sei que quer. Então Deus está te abençoando com renda. Então honre a Ele com as primícias da tua renda. Deus te abençoe. E hoje à tarde, 18 horas, permitindo Deus, estamos aqui, irmãos. Venha para o culto adorar o Senhor. Temos muitas vagas para o culto à noite. Deus abençoe, em nome de Jesus. Tenha um dia lindo. Aguardem, por favor, que os irmãos vão indicar a saída.